Eu sempre gostei de jogos de tabuleiro, da época dos anos 80, né? A gente tinha, por exemplo, a Grow lançando aqui Contatos Cósmicos, Corsários, Alerta Vermelho, e também aqueles clássicos, né? Detetive, Banco Imobiliário, War, claro, quem nunca jogou War. E quase que eu criei aqui um canal de board games, no lugar de criar esse canal aqui. Eu fiquei na dúvida. E quem sabe um dia eu ainda crio um canal de board games, porque é um assunto que eu gosto bastante. A gente joga bastante aqui em casa. Eu queria falar sobre um jogo hoje, e aí, a partir desse jogo, pensar algumas questões importantes aqui, vinculados tanto à nossa própria sociedade, quanto também à prática teológica e religiosa. O jogo em questão é um joguinho da Galápagos, é um card game, na verdade, chamado Histórias. A caixinha aqui está um pouco destruída, porque, na verdade, eu já encontrei ela assim numa loja, ela estava muito mal cuidada, mas como o jogo estava barato, eu comprei. Eu achei bem interessante a ideia do jogo. O que ele é? É uma série de cartas, na verdade, com imagens, estão várias imagens que você pode encontrar, vários temas. E a ideia é que você vai, a partir dessas imagens, você vai criar histórias. Então, tem várias modalidades de jogo, mas uma delas você vai colocando as cartas de forma aleatória na mesa e a carta que surgir é a próxima carta que você tem que inserir na sua história que você está contando. E aí, ao final, quem contou a melhor história acaba ganhando o jogo. Mas tem uma modalidade que é bem interessante também, que é o seguinte. Nós escolhemos 5 cartas, então são as 5 cartas idênticas para todo mundo. Então, por exemplo, se eu escolhesse essas 5 aqui, e aí colocaria lá, todo mundo teria a mesma chance de contar histórias a partir dessas cartas aqui. Então, 5 cartas, né? Temos aqui uma história sendo contada. Pois bem, o desafio seria contar histórias diferentes a partir das mesmas imagens. E eu queria usar esse tipo de jogo aqui como ilustração para algo que é muito óbvio, mas a gente acaba esquecendo. O fato de que nós enxergamos o mundo de forma diferente. Leonardo Boff tem uma frase muito importante e nem sempre lembrada, que é a frase: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Como nós somos indivíduos diferentes, com culturas diferentes, com experiências distintas, a gente vai enxergando o mundo e interpretando o mundo também de forma diferente. Além disso, é afirmado pela filosofia já há um bom tempo. Immanuel Kant, por exemplo, diz que a nossa razão funciona como uma espécie de pressuposto para análise e interpretação do mundo. Então, como se fossem lentes que a gente coloca nos nossos olhos para enxergar. Então, se você sai para o mundo e coloca um óculos de lente vermelha, você está vendo o mesmo mundo que todo mundo está vendo, mas você está vendo ele avermelhado. Se você coloca uma lente azul, é a mesma coisa. Você está no mundo, mas é um mundo que você vai enxergar azulado. Então, perceba, a nossa razão vai gerando esse tipo de pressuposto para interpretação. Na verdade, nós interpretamos primeiro o mundo à nossa volta, para depois interpretarmos textos, por exemplo. Então, isso é muito importante, pensar essa experiência com o mundo. E essa experiência, ela é diversificada, né? O que se ilustra aqui pelas imagens, né? Eu posso mostrar aqui para vocês 3 imagens, eu tenho certeza que vocês vão contar histórias diferentes, né? A partir das suas próprias experiências. Então, digamos, faça esse exercício agora. Como é que seria a história começando com essa figura? Depois, a segunda figura seria esta aqui. E por fim, nós temos uma outra figura que seria esta aqui. As mesmas 3 figuras, mas eu tenho certeza absoluta que cada pessoa que está assistindo esse vídeo pensou numa história diferente. E isso é muito bom. Isso é um valor. A diversidade é um valor. Ela não é um problema. A pluralidade é um valor. Na verdade, a proposta da democracia é exatamente a afirmação dessa diversidade, que tem que ser respeitada em todos os seus níveis. Por que eu estou falando isso e utilizando esse card game aqui como exemplo? Porque a gente vive hoje numa sociedade muito marcada pela busca pelo igualitarismo. Uma sociedade que Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, nós já falamos sobre ele aqui no canal, num vídeo chamado A Sociedade do Cansaço. Procure aqui para assistir. Mas esse filósofo diz o seguinte: nós estamos vivendo uma sociedade que ele chama de inferno dos iguais. O que ele quer dizer com isso? Nós estamos num tempo em que há um ódio e uma rejeição absurdas ao diferente, ao outro. Esse pavor do outro, do diferente, essa xenofobia, marca, por exemplo, as nossas redes sociais. O Instagram, YouTube, Facebook, são repletos, muitas vezes, de bolhas mesmo, né? Ou seja, grupamentos de iguais que resistem a qualquer leitura diferenciada daquele igual que se afirma ali dentro. Isso tem gerado uma sociedade com vários problemas. O Byung-Chul Han diz o seguinte: sem a presença do outro, a comunicação degenera em um intercâmbio de informação. As relações são substituídas pelas conexões, e assim só se conecta com o igual. A comunicação digital é somente visual. Perdemos todos os sentidos.
Vivemos uma fase em que a comunicação está debilitada, como nunca. A comunicação global e dos likes só tolera os mais iguais. O igual não dói. O que ele denuncia, gente, e a gente vê isso acontecer muitas vezes, é aquela ideia de que o diferente, o estranho, aquilo que é contrário ao que a gente pensa, precisa ser repudiado, e não só repudiado, precisa ser silenciado. A gente vê isso, por exemplo, quando se coloca nas redes sociais um artigo de opinião, ou um texto falando sobre algum assunto, e aquele texto tem palavras-chave que parece que desperta a atenção de um certo grupo, e esse certo grupo defende aquelas ideias com unhas e dentes, sem nem mesmo ter lido o artigo. A rejeição ao outro, a rejeição ao diferente, é, na verdade, a rejeição da alteridade. E nós precisamos da alteridade para existirmos como pessoas. Nós precisamos do encontro com o outro que está fora de nós, que é diferente de nós, o outro que está dentro de nós, porque também dentro de nós há um espaço secreto que tem que ser descoberto, e o outro que é o mundo à nossa volta. E, evidentemente, no caso da religião, o outro que também é o sagrado, que também é Deus. E todas as vezes que a gente rejeita o outro e rejeita a possibilidade do outro ser o outro, nós estamos desenvolvendo a ideia de posse sobre o outro. E quando a gente faz isso, os resultados são catastróficos. Ter a posse sobre o mundo, por exemplo, sobre a criação, revela-se numa lógica de mercado que considera a natureza como fonte de matéria-prima inesgotável. Então eu posso explorá-la sem nenhum tipo de critério ético, afinal de contas ela está ao meu serviço. Ela é o outro que tem que ser silenciado. Rejeitar o outro que está fora de nós, o diferente de nós, implica em construção de castelos e muros altos que vão nos impedir a comunicação e o diálogo. E uma sociedade sem diálogo, ela morre, ela desaparece, ela é extremamente violenta. A falta de alteridade também em relação ao próprio Deus, ao sagrado, tornando uma espécie de posse doutrinariamente falando do nosso próprio discurso teológico, também se revela muito problemática, porque ela acaba sendo instrumento de destruição do outro que pensa diferente de nós. Se Deus é doutrina, se Deus é reduzido à posse doutrinária, se Deus é reduzido a um discurso teológico qualquer, então, evidentemente, quem tem posse desse discurso vai utilizá-lo como arma contra os demais. A gente tem visto isso acontecer muitas vezes nos universos religiosos brasileiros, sobretudo nos universos evangélicos. Há várias denominações evangélicas que se entendem como porta-vozes do divino e proprietários de Deus. E aí, claro, qualquer desvio que seja de pensamento, de postura, de atitude, que seja contrário ao que eles afirmam como sendo um padrão absoluto, o que acontece é a perseguição, a destruição e a morte desse outro. Nós estamos vendo isso acontecer diariamente, por razões políticas, ideológicas, por razões de querer controlar o discurso. Aliás, lembro aqui Michel Foucault, que trabalha muito bem essa questão dos mecanismos de controle do discurso. Recomendo aqui o seu excelente livro, A Ordem do Discurso. Vale a pena você ler. É preciso, portanto, gente, resistirmos a essa prática de defendermos o nosso próprio ponto de vista como sendo o único absoluto possível e, em nome disso, atacar o pensamento alheio. A diferença é um valor, como afirmamos. A diferença nos enriquece. A diferença gera diálogo. É claro que há certas posturas com as quais o diálogo não pode existir. Eu estou me referindo aqui àqueles que são intolerantes em si mesmos. É o paradoxo de Karl Popper, que já falamos aqui no canal algumas vezes. A ideia de que o intolerável não pode ser tolerado. Porque quando a gente tolera o intolerante, o que acontece cedo ou tarde é a destruição da liberdade de pensamento dos outros. Porque o intolerante se tornará o único pensamento existente. Por isso que é tão importante resistirmos a propostas neofascistas de controle do discurso, seja em que nível for. É preciso que haja espaço para a liberdade de ser. Uma liberdade evidentemente ética, uma liberdade que leva em conta o ser do outro, leva em conta as suas próprias condições, a sua própria existência, e uma liberdade que assim nos ajuda a construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Em outras palavras, gente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: para a gente evitar esse tipo de postura de intolerância contra o outro, é preciso desenvolvermos uma prática de amor, uma prática que cuida do outro. Aliás, como diz o apóstolo Paulo, o amor não busca seus próprios interesses, mas busca os interesses do outro, se alegra com a verdade e não com a injustiça. Se a gente faz isso, a gente constrói um mundo mais saudável. E aí, a nossa história tem um final feliz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer.
A gente está quase chegando aqui a 1000 inscritos, isso é muito legal, muito bom. Agradeço muito a vocês que estão chegando aqui no canal. Fiquem à vontade para fazer seus comentários nos vídeos, para sugerir vídeos novos também, temas que vocês desejam abordar, enfim. O canal aqui é um espaço de diálogo, eu espero que seja assim sempre. Trabalha questões de teologia, espiritualidade, arte em geral. Então, fique muito à vontade aqui, dê a sua opinião, dê a sua perspectiva e ajude na construção desse canal. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.